Eu queria iniciar essa noite perguntando como é que você trabalha com medo. Quando nós atendemos os pedidos de oração, normalmente vêm pessoas pedindo por enfermidades, pessoas pedindo por um casamento, pedindo por uma libertação de drogas, pedindo para um milagre na área financeira. Mas tudo isso, quando nós clamamos algo, nós temos ali um medo que às vezes nos paralisa. Como é que você trabalha com as inseguranças da vida? Como é que você tem caminhado com as inseguranças? E eu queria começar essa mensagem trazendo alguns nomes para saber se você conhece esses nomes. Quem já ouviu falar de Samua aqui? Samua? Não? Já ouviu? Hã? Uma ilha? Samua é uma ilha, será? Safate, Igal, Paute. Ninguém. Gadiel. Um monte de dica para filho aqui, ó, quem está grávida aí. Gade, Amiel. Ninguém? Setur. Ninguém. Nabi. Guel. Ninguém ouviu falar? Josué. Caleb. Por que vocês lembram de Josué e Caleb e não lembrou dos outros 10 que estavam com eles? Fugiram da missão. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse texto. Abre lá sua Bíblia, lá em Números 13. Sabe, quando nós olhamos para essa passagem muito conhecida, nós vemos um momento onde Deus estava direcionando um povo à terra prometida. Certo? E havia ali esses 12 homens, esses nomes que eu li, incluindo Josué e Caleb. Quem eram eles? Eles eram líderes de Israel. Eles eram chefe de tribo. Ou seja, eles eram os tops dos tops das famílias, das gerações ali, da genealogia. Lá em Números 2, nós temos um censo, onde ele vai descrevendo ali, todos aqueles que foram contados, davam mais de 600 mil pessoas. Mais de 600 mil pessoas, Moisés escolheu 12. Dando uma missão que foi estabelecida pelo Senhor. Dizendo assim, olha, eu vou dar essa terra para vocês. Essa terra eu estou dando para vocês. Envia ali um de cada tribo para reconhecer a terra, para olhar, para pegar de repente um fruto de lá, e eu estarei dando para vocês. Só que, dos 12 que foram, 10 olharam com os olhos humanos e sentiram medo. 2 olharam e falaram assim, nós podemos tomar posse daquilo que Deus está nos dando. Mas, se nós olharmos, por que nós lembramos de Josué e Caleb e não lembramos dos outros 10? Porque, com exceção de Josué e Caleb, esses outros 10, eles perderam uma grande oportunidade de fazer diferença naquela geração. E a incredulidade deles e o medo deles levou não somente eles a viverem a consequência da desobediência, mas também levou todo aquele povo que estava ali, e nós falamos aqui de mais de 600 pessoas onde os homens acima de 20 anos, ou 20 anos a mais ali, não entraram na terra prometida. Lá em Números 13, no versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte, o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, envia um líder de cada tribo, dos seus antepassados. Assim Moisés o enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram o quê? Chefes dos israelitas. Queridos, não era pouca coisa não. Eles eram líderes, eles eram chefes.
Eles tinham visto muitas coisas acontecerem. Eles estavam liderando o povo. Mas chega um momento onde eles são desafiados a dar um passo de fé e eles travam. Qual o passo de fé que você está travado e você não consegue dar? Qual o medo que tem abatido o teu coração e você não consegue crer que Deus pode intervir nessa situação? Sabe, às vezes a impressão que eu tenho é que muitas pessoas se acham super-heróis. E eu acho que eu tenho que resolver tudo do meu jeito. Até que é o momento onde eles estão diante de uma situação onde eu não tenho o controle. E aí, não é mais do meu jeito. Só que porque eu não tenho fé, eu entro em desespero. Eu lembro na pandemia, um homem que ele vinha cheio de fé, mas enquanto estava tudo bem, a hora que ele foi diagnosticado com Covid, começou a faltar ar, ele entrou num desespero existencial. E eu olhei e falei assim, da onde vinha a fé? Era uma fé que ele vinha na bonança, mas não vinha nas provações. Era uma fé relativa. O que eu quero conversar hoje, como o medo pode paralisar a nossa caminhada. Porque quem que determinou que eles fossem entrar na terra prometida? Foi o próprio Deus. Não foi Moisés. Moisés estava transmitindo uma ordem de Deus. No versículo 2, tem a ordem de Deus ali, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Existia uma promessa, eu estou dando isso para você. Qual a promessa que Deus tem para a sua vida e que você simplesmente abriu mão, o medo está impedindo você de tomar posse. Deus já tinha entregado ali a terra, Deus decretou, ninguém poderia impedir o agir de Deus. Aqueles homens poderiam ser grandes, poderiam ser fortes, não tem nenhum problema, porque Deus já tinha demonstrado o seu poder em outras situações e circunstâncias. Quando nós vamos lá em Jó 23:3, diz o seguinte, mas Ele é Ele, dizendo de Deus, quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Se alguém que não depende da opinião de ninguém para fazer o que quer, é Deus. Deus é Deus onipresente, onipotente, onisciente. E quando ele fala onipotente, quer dizer que ele tem todo o poder. Todo o poder. Como não confiar num Deus que tem todo o poder? Mesmo diante das minhas provações, mesmo diante das dificuldades que eu tenho passado, eu preciso confiar num Deus que tem todo o poder. E quando nós voltamos para Números 13, no versículo 17 a 20, tem a orientação do que eles deveriam fazer. Não tinha nenhuma orientação. Vão lá e vejam se vocês vão entrar ou não. Não existia essa orientação de Deus. A orientação de Deus é, vai e toma posse. Mas o medo faz eu distorcer a realidade. E eu começo a encontrar desculpas para não dar um passo de fé. Tem muitas pessoas que não conseguem sair da zona de conforto. Queridos, se você permanece na sua zona de conforto, você não cresce. Se você não tem provações para você enfrentar e você aperfeiçoar a tua fé, você fica muito raso. As provações fazem parte, por isso que nós vamos lá em Hebreus, e Deus fala claramente que Deus disciplina quem ama. Hebreus 12 vai falar sobre essa disciplina do amor de Deus. Quando eu entendo o amor de Deus que vem com a disciplina, eu sou aperfeiçoado. A disciplina é diferente de espancar, é diferente de você castigar. A disciplina, quem tem filhos ou já disciplinou filhos, quando eu disciplinava meus filhos, que eles eram menores, eles sempre paravam de chorar no meu colo. A disciplina é aquilo que Deus às vezes permite que você passe, mas Ele te dá o colo para você chorar no colo dEle. Mas tem dores que são necessárias, porque ela pode gerar um machucado maior, uma consequência maior. Eu já compartilhei quando eu deixei minha filhinha colocar a mão no fogão a lenha. Nós temos fogão a lenha em casa, e ela era pequenininha. E ela queria colocar, e era cheio de cadeira em volta. E ela começou a escalar aquelas cadeiras. Né? Parecia, eu estava no exército.
É missão impossível. E aí eu falei assim, mas tem que deixar ela queimar a mão, não tem jeito. Com dor no meu coração. Deixei o fogão, claro, um pouquinho mais menos quente. A lenha já tinha mais apagado, já estava esfriando um pouco. Mas ela teve que ir lá e ficou clarinho o dedinho assim. As digitais mantiveram. Mas nunca mais. Tiramos as cadeiras. Está tudo certo. Sabe o que acontece? Ela foi disciplinada e nunca mais ela chegou no fogão. E agora ela está com 18 anos, o fogão está lá ainda. Ela não coloca a mão no fogão ainda. Mas tem muitos que foram disciplinados por Deus, que Deus permitiu a disciplina, e que continuam errando os mesmos erros. Continuam pecando na mesma armadilha de Satanás. Que às vezes eu tenho medo de abandonar alguns pecados, medo de não ser reconhecido pela turma, pelo grupo não ser aceito, ser discriminado. Eu quero te dizer, caminhar com Jesus é uma entrega. Caminhar com o Senhor é uma entrega que gera consequências abençoadoras. Depois de 25 anos que eu caminho com o Senhor, muitos amigos que eu tinha lá atrás deixaram de ser amigos tão próximos. Eles se afastaram de mim, porque estava incompatível. A luz, de certa forma, incomodava. Mas eu continuo amigo deles. Quando nós nos encontramos, nós conversamos. Mas sabe, houve um distanciamento do propósito. Mas tem pessoas daquela época que continuam ainda se alegrando com a bebida, com o álcool, com as baladas. E nada disso supre o vazio do coração deles. Eu não preciso mais da bebida. Sou totalmente abstêmico há anos. Eu não preciso mais das baladas. Há muito tempo que eu não entro numa balada, muitos anos. Mas a minha alegria aumenta cada vez mais. Porque é uma alegria que ela não é condicionada às circunstâncias, mas é da presença de Deus aqui. Quando nós olhamos para esses homens, os israelitas e esses 10 homens que foram lá, eles vêm com um relatório totalmente distorcido, inventando coisas que Deus nem tinha falado para eles fazerem. Então, quando nós olhamos ali, você está aberto no Números 13, veja ali no versículo 26, eles então retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. Eles chegaram com frutos, eles chegaram com aquela uva pesada, que teve que carregar com uma vara, e deram o seguinte relatório: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive, aí começa a justificativa, o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb, que nós lembramos dele aqui, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Olha que homem de fé. Sabe, enquanto aqueles 10 estavam achando justificativa, estavam cheios de mimimi, se fosse nos dias de hoje, eles seriam os pais de pet Nutelinha. Certo? Daí chega Caleb, fala assim: uou, vamos lá que nós vamos vencer. Ele chega e fala assim: vamos lá. Só que eles estavam em 2 contra 10 líderes. E o povo que reproduz muito da visão do líder, simplesmente fraquejaram, simplesmente negligenciaram. Quando ele disse isso, o texto continua: mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas o relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento
devora os que nela vivem. Todos que vimos são grande em estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Queridos, o que esses 10 homens fizeram diante daqueles israelitas, dizendo assim, olha, não vamos, porque nós não vamos vencer. O que eles estavam falando ali? Eles estavam externando um medo no coração deles e uma incredulidade no Deus que tinha determinado a missão. Eu quero te desafiar, você olhar para o teu coração. Quem que colocou você? Nós apresentamos a Laurinha aqui. Quem que criou a Laurinha? Salmo 139 fala que nós somos criados desde o ventre da nossa mãe de forma especial e admirável. E Deus cria cada um de nós com um propósito, com uma missão. E a nossa principal missão é adorá-lo. A nossa principal missão é render honras e glórias ao Senhor e cumprir o propósito dele nessa terra. Nós já somos vencedores, mais de 5 bilhões ali de espermatozoides. Deus escolheu você para gerar e fecundar, e você está aqui hoje. Você está aqui hoje e Deus tem um propósito, te criou a imagem e semelhança dele. Só que daí você começa a olhar para as circunstâncias do mundo e você não confia naquilo que Deus colocou no teu coração para fazer. E você abre mão do teu casamento porque você tem medo de lutar. Você tem medo de recomeçar. Você não entrega a sua vida ao Senhor Jesus porque você tem medo de abandonar algumas coisas que você quer manter na tua vida. Você não decide tomar uma posição e abandonar um relacionamento tóxico que está te puxando para baixo, porque você tem medo de ficar sozinha, de ser rejeitado de novo, ou ser rejeitado de novo. Eu quero te dizer que o que nós precisamos fazer é como Josué e Caleb, é avançar daquilo que Deus queima no nosso coração, daquilo que Deus traz convicção para nós. Por isso que nós precisamos buscar intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos estar buscando intimidade com Deus, para que Ele possa nos direcionar aonde caminhar, o que fazer, como decidir, como reagir. Chega de caminhar de um vento, de um lado para o outro. Certo? Nós precisamos vencer a incredulidade. Não deixe o medo te paralisar pela incredulidade. Quando esses homens falam ali no versículo 31, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles não confiaram na promessa e no poder de Deus, mas tão somente na sua força bélica. Incredulidade é uma grande armadilha que te impede de viver o extraordinário de Deus. Hebreus 10, ele diz lá no versículo 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. Uau! O justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O justo viverá pela fé. Todo relacionamento do homem com Deus é baseado na fé. Pois a palavra afirma lá em Hebreus 17, 11, 7, diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, Deus não responde a uma necessidade, Deus responde à fé. O nosso relacionamento com Deus tem que necessariamente estar envolvido a fé. Você não tem algo material, você tem a fé no Senhor, que vem e fala contigo, que ministra o teu coração e que te fortalece. Por isso que o medo, ele vem e ele fica muito mais forte a partir do momento que a fé começa a se distanciar da sua vida. Por que você tem vivido com incredulidade? Ou será que você tem vivido assim? Crer é uma decisão, não é um sentimento. Quando o desafio é mais forte do que nós precisamos confiar no agir sobrenatural do Senhor. Nós precisamos abandonar uma visão limitada do poder e do agir de Deus. Às vezes o medo faz vacilar a nossa fé. Qual que é o medo que você carrega? Hoje você chegou aqui, olhe para a sua vida. Que medo que você não consegue superar? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas esse mês? O cartão de crédito está vencendo. Será que o meu casamento vai sobreviver a essa crise? Será que o meu filho vai abandonar as drogas e vai voltar? Será que... E aí eu começo... E se eu fizer isso, será que vai acontecer aquilo?
e eu fico paralisado. Eu não vou nem para frente nem para trás, porque a incredulidade me congela. Você caminhar sem fé hoje é você decidir caminhar na autossuficiência. E a autossuficiência é o início da queda. Talvez nessa noite você vai precisar fortalecer a sua fé. Você vai ter que se inspirar em Josué e Caleb dizendo assim: eu quero ter a fé desses homens, que não olha o tamanho do gigante, mas olha o tamanho do Deus. Que não olha o tamanho daquele povo, o exército inimigo, mas olha o tamanho do nosso Deus, que é um Deus que vem, que tem todo o poder e que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. O Espírito Santo está agindo aqui. Quando eu vejo a Paty ministrando, Paty estava ministrando aqui, falando sobre o medo, falando sobre essa confiança no Senhor. Eu falei, ela está ilustrando, introduzindo a mensagem de hoje. Porque eu quero que hoje nós possamos sair daqui sem medo de viver o extraordinário de Deus. Porque uma das coisas que pode paralisar, além da incredulidade, é quando eu acredito nas mentiras que a minha mente me conta. Certo? Ali no versículo 32, eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Eles disseram: a terra que fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. De onde saiu essa informação? De onde que aquela terra devora o que nela vive? Isso aí foi uma invenção. Isso aqui não tinha registro antes, porque na verdade eles estavam com medo, e eu começo a aumentar. Sabe aquele negócio que eu começo a aumentar? Então, essa semana eu vi uma situação onde entrou um camundongo na casa e quebraram toda a casa, lá o cachorro e tal, vieram. O camundongo era desse tamanho, mas quando olha assim, né, parece que foi grande. Porque, na verdade, às vezes, nós olhamos para os desafios e deixamos eles muito maiores do que nós deveríamos colocar. Então está na hora de você colocar essa enfermidade que está tirando a tua paz no lugar dela. Nosso Deus pode fazer assim, e curar. Nosso Deus pode pegar os médicos e toda a ciência que Ele mesmo criou e usar a medicina para curar. Ou Ele vai curar na glória. Mas, independente da forma como Deus vai curar, coloca no lugar dela. Está na hora de você entender que as mentiras da nossa mente, ela tem poder para paralisar o nosso avanço. Já sabemos que Satanás é o pai da mentira e que Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. A mentira na mente pode esconder pecados. A mentira na mente pode esconder situações. E quando eu olho para Davi tem dois exemplos. Um onde a mentira foi escondida. E ele deixou a mentira na mente dele dominar e escravizar ele. Mas temos um outro episódio de Davi. Foi anterior, onde a mentira não dominou. E ele veio em cima de uma verdade. Quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, o que acontece? Ele é desafiado, e como é que ele vai para enfrentar Golias? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. As pessoas diziam para ele: ele é muito grande, você não vai conseguir. Ele voou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não deixou a mentira na mente dele paralisar, colocar medo. Mas quando ele peca com Betseba, ele deixa a mentira entrar. E essa mentira começa a ser encoberta. Até que Natan vem e confronta e ele é revelado. As mentiras da nossa mente têm o potencial não somente de paralisar aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, mas ele tem o potencial de te deixar escravo. Aqueles 10 espias que deixaram a mentira entrar na mente deles, se tornaram escravos e ficaram vagando no deserto por 40 anos e não entraram na terra prometida. Salmo 51, Davi lhe diz o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe, sei que desejo o íntimo do meu ser. E no coração me ensina com sabedoria, me purifica com isso e ficarei puro.
Ísopo, e ficarei puro. Leva-me, mais branco que a neve serei. Sabe, nós precisamos entender que as mentiras da nossa mente, elas nos faz estagnar em um estado de letargia, aonde nós abrimos mão de viver a intimidade, o extraordinário e o propósito de Deus, para viver preso a uma mentira que nós mesmos deixamos entrar na nossa mente e paralisar o nosso coração. A resposta de Deus para esse povo foi muito dura. No versículo 26 ele diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e Arão. Será que Deus não está falando isso para você, o que ele disse para aquele povo? Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Você tem murmurado? Diga-lhe: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei de vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra. Com a mão levantada jurei dar-lhe habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Existe um decreto de Deus. Quais as bênçãos que você está perdendo de experimentar, porque você está deixando as mentiras dominar o teu coração? Será que é em relação ao seu casamento, em relação ao vício, em relação às drogas? Qual é? Porque o texto continua no capítulo 14, no versículo 11, onde Deus fala assim: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei? O que eu quero te dizer é que nosso Deus, que já fez muitos milagres em nossa vida, como tinha feito para aquele povo, nós precisamos olhar para quem é Deus e tudo que Ele já fez, e isso fortalecer a nossa fé, para que possamos continuar avançando, confiando num Deus que é todo poderoso, que a sua dificuldade não é nada na presença dEle. Nós precisamos reafirmar nossa fé, reafirmar nossa confiança. Assim como Davi diz para aquele filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. A coragem de Davi não veio do autoajuda, mas de quem estava com ele naquela luta. A confiança de Davi estava no histórico da intervenção de Deus na luta contra leões e ursos, quando ele enfrenta aquele profeta. Davi, ele demonstrou coragem a partir das experiências que ele tinha tido. Mas esse povo, esses 10 que foram para espiar a terra e vieram com relatório negativo, eles simplesmente rejeitaram. Eles simplesmente esqueceram tudo que Deus já tinha feito. Como foi a libertação do Egito, como foi atravessar o mar, como foi tantos livramentos que eles já tinham tido. Mas sabe, eu tenho muita facilidade para esquecer aquilo que Deus faz de bom para mim. Mas com muita facilidade eu lembro das provações e das lutas e das dificuldades. Quando eu sou paralisado pelo medo, eu estou me privando de experimentar o agir de Deus na minha vida, na minha família. Qual o medo que você tem carregado? Qual o medo que você tem alimentado e tem impedido você de viver o extraordinário de Deus? Tem pessoas que têm medo de entregar a vida ao Senhor Jesus, porque ouviu de alguém que quando entregou a vida para o Senhor Jesus, passou por muitas provações. Ou quem entregou a vida para o Senhor Jesus teve que deixar de fazer um monte de coisa que gostava de fazer. E eu começo a alimentar mentiras e mentiras, e o medo começa a dominar o meu coração. E eu perco a oportunidade de viver o extraordinário de Deus na minha vida. Essa noite eu quero desafiar você. Você colocar o seu medo diante do Senhor. Você vai sair daqui hoje
confiando no Deus dos exércitos, o nosso Deus Todo-Poderoso, em Jesus, que é o nosso Senhor e nosso Salvador, que entregou a vida pela minha vida, pela sua vida. E você vai caminhar por fé e não por vistas. Você vai caminhar confiando e você vai deixar esse medo hoje aqui, porque não faz sentido você caminhar com essa incredulidade no teu coração, tendo um Deus tão poderoso, que olha para você, que tem cuidado de você em todo o processo da sua vida. Você pode fechar seus olhos? Qual medo tem te paralisado? Qual medo tem levado você a viver uma incredulidade, uma paralisação, uma paralisia? Eu quero desafiar hoje você romper com essas barreiras, você romper com essas mentiras, que de repente Satanás tem usado as tuas experiências, as tuas marcas do passado, para te continuar, deixando você escravo, te permanecer escravo. Chega, está na hora de você romper com essas mentiras e barreiras que têm impedido você de se entregar totalmente a esse Deus, que quer sim desenvolver uma intimidade contigo, que quer sim poder te ajudar a viver uma vida abundante, uma vida plena. Se entregue a esse Deus, se entregue a esse viver, essa intimidade com o Senhor. Eu quero colocar um desafio para o teu coração aqui nessa noite. De repente você está aqui hoje, você nunca entregou sua vida ao Senhor, você não sabe o que é viver por fé, você não sabe o que é viver essa intimidade, você não sabe o que é viver na dependência de um Deus Todo-Poderoso. Eu quero te desafiar hoje, você entregar sua vida ao Senhor hoje, você tomar uma decisão no teu coração, mas com coragem, sem medo, você realmente tomar uma decisão se posicionando diante do Senhor. Você está aí no seu lugar, você está de olhos fechados, todo mundo de olhos fechados orando. Eu queria que você fizesse uma oração aí onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Toma minha vida em tuas mãos. Eu quero viver o extraordinário do Senhor. Eu quero viver debaixo da liderança do Espírito Santo e do Senhor. Deus, eu quero ser selado com o Espírito Santo. Abençoa, Deus. Eu entrego minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa orando. Pode permanecer orando. Você que fez essa oração, é você e Deus. Eu queria que você levantasse sua mão. Eu queria orar por você. Você fez essa oração aqui? Alguém está aqui nessa noite, fez essa oração? Graças a Deus aqui à minha direita. Pode baixar, graças a Deus. Graças a Deus aqui no meio. Quem mais? Graças a Deus, louvado seja. Quem mais está aqui hoje entregando a vida ao Senhor? Hoje entregando, dizendo: eu quero viver o extraordinário. Eu estou entregando minha vida ao Senhor. Levanta a sua mão onde você está. Eu queria dizer, levanta bem alto. Eu queria ver se você tem mais alguém aqui. Tem esse desafio. Lá atrás, graças a Deus, louvado seja. Pode baixar, graças a Deus. Tem mais alguém aqui? Mais alguém? Aqui, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Queridos, agora eu quero trazer um outro desafio. Qual o medo que você tem carregado? Qual o medo que você está levando? Eu queria que você colocasse diante do Senhor. Faça uma oração onde você está aí também. Eu estou entregando esse medo no seu altar, Deus. Eu quero entregar esse medo diante do Senhor. Eu queria que nós ficássemos de pé. Nós vamos cantar esse cântico. Eu queria que vocês que levantaram a mão aceitando o Senhor Jesus, que você viesse mais aqui à minha esquerda. E você que está hoje colocando um medo diante do Senhor, que você viesse aqui à frente, se colocasse de joelhos aqui. Simbolicamente você está vindo, você está se prostrando diante do Senhor, você está entregando esse medo que tem te paralisado. Você vai sair daqui hoje livre desse medo. Medo de perder seu casamento, medo de perder seu emprego, medo de enfrentar os desafios, de enfrentar a enfermidade, medo de perder um ente querido, medo de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Hoje você vai deixar esse medo de lado. Nós vamos cantar uma estrofe desse cântico. Você saia, vem aqui. Você que aceitou a Jesus, vem aqui à minha esquerda. Descobre as riquezas, defeitos e falhas. Não vou me esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas.
O que você precisa abandonar hoje? Deus está me incomodando aqui. Tem pessoas aqui que estão com medo de abandonar pecado. Eu quero te desafiar a você vir aqui à frente, falando assim: hoje eu vou abandonar esse pecado. Hoje eu vou abandonar esse vício. Hoje eu vou abandonar isso que tem me aprisionado. Pare de ficar relativizando. Pare de contar essas historinhas na sua mente. Você vai vir aqui à frente e nós vamos hoje orar por libertação aqui. Chega! Chega! Queridos, teve um dia que eu cheguei na frente de uma igreja e eu confessei os meus pecados publicamente. Você não vai precisar fazer isso não. Mas eu me posicionei. No mundo espiritual, Satanás perdeu a legalidade sobre a minha vida, porque nós somos livres. Chega de andar escravo de algo que Satanás te aprisionou. Se você está viciado, se você está dependente, se você está vivendo com a pornografia, com a masturbação, com a droga, com o álcool, você vai se libertar hoje, porque Deus está agindo nessa noite. E nós vamos cantar, você vai vir aqui à frente. Você vai chegar aqui à frente, vai se colocar de joelhos. Nós vamos clamar por libertação. Hoje é um novo dia, um novo tempo de libertação. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, com coragem. Com coragem. Existe um tempo novo. Aleluia, glória a Deus. Libertação está acontecendo nessa noite. Correntes estão sendo quebradas. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Nada luto em festa. Você que está preso nessa cadeira, saia, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. A igreja toda está de olhos fechados. Tem alguém aqui que precisa vir aqui à frente. Eu quero dar uma última oportunidade. Não vamos cantar mais não. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui hoje. Deus está te chamando para a libertação. Saia do seu lugar e venha aqui. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Deus está falando com alguém aqui. Nós vamos orar. E eu creio que Deus vai fazer algo especial nessa noite. Vamos orar. Deus amado, nós estamos aqui nessa noite com coração grato por tudo que o Senhor já fez. Coração grato por essas vidas que entregaram a vida ao Senhor, por essas vidas que se entregaram ao Senhor. Somos gratos por essas pessoas que vieram à frente e hoje estão sendo libertas. Deus, confirma no coração delas a decisão que elas tomaram pela fé. Existe libertação da pornografia aqui, existe libertação das drogas, existe libertação do álcool, existe um medo sendo deixado nos pés da cruz, existe um medo que está sendo deixado aqui hoje. Estão saindo daqui hoje pessoas, irmãos e irmãs, filhos e filhas amadas do Senhor, confiantes no novo tempo, confiantes de uma nova história que está sendo construída na presença do Senhor, debaixo da liderança do Espírito Santo do Senhor. Confirma no coração desses irmãos e irmãs que vieram à frente. Deus faz algo novo, traz um tempo novo para a honra e glória do Senhor. Nós louvamos ao Senhor por esse tempo e pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Adore o Senhor.